Paz e luz, a Igreja do Senhor. Nós estamos assistindo pelo Facebook. Já são 11 horas e 1 minuto. Está começando agora o programa Despertai, aqui da Web Rádio Cenáculo Liberdade, pelo aplicativo Glória a Deus, Cenáculo Liberdade, e também pelo site também, www.cenaculoliberdade.com.br. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus continue abençoando a vida do seu povo. Glória a Deus. Crendo nesta noite que Deus é o Deus de providência, é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo vê, é o Deus que não deixa nós perecer, é o Deus que muda o cativeiro. Crendo que Deus vai mudar o cativeiro da história, Deus vai fazer o impossível, porque muitas vezes a gente pensa que não vai conseguir, a gente pensa que não vai dar certo. Mas os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Glória a Deus, e permanece para sempre, né? E o nosso Senhor nesta noite, Ele está derramando, Ele não está nos dando força, Ele está fazendo aquilo que eu e você não pode fazer. Glória a Deus. Você que não baixou ainda o aplicativo da Cenáculo Liberdade, glória a Deus, é só ir lá no Play Store e baixar, e colocar o nome Cenáculo Liberdade. Você vai estar aí vendo e baixando o aplicativo da nossa rádio e da nossa TV. A TV ainda em breve vai estar no ar. No momento estamos ainda com a rádio web Cenáculo Liberdade, através do site também, Cenáculo Liberdade. Glória a Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor para a pastora Meire, glória a Deus, da Igreja Provocadora do Milagre do pastor Darlan. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. E o tema de hoje é: o semeador saiu a semear. Essa palavra de fé, essa palavra de edificação que vamos trazer nessa noite. Glória a Deus. O semeador é uma das temáticas mais importantes da Bíblia, pois isto refere-se ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho de transformação, é um Evangelho de fé e é um Evangelho de milagre. Glória a Deus. E a palavra nesta noite, ela vai nos dizer no livro de Lucas 8, e 5 até o 15, vai narrar para nós o semeador, né? Se você é semeador da obra, continue. Se você é cooperador da obra, continue. Glória a Deus, porque Deus, Ele tem milagre. Em breve nós estaremos com a TV Cenáculo Liberdade e vai estar transmitindo para todas as plataformas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eternamente. Glória a Deus, a qual Ele vive, Ele reina para todo sempre, né? O nosso Salvador, Jesus, é o Filho de Davi. Glória a Deus, aleluia. Tivemos um probleminha aqui com a internet, mas
Estamos de volta, glória a Deus. E Deus, Ele quer que você seja um semeador da palavra. Ele quer que você seja um semeador. Glória a Deus. O primeiro mandamento do Senhor Jesus, de Deus, ao povo de Israel, que todo mundo sabe dos 10 mandamentos, né? E um dos princípios do mandamento é, primeiramente, amar o teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. E essa palavra de hoje, né, de Lucas 8:5 até o 15, vai trazer nós uma explanação, um detalhamento do que é esse amar o próximo. Jesus, ele foi perguntado ao jovem rico, o que é amar o meu próximo? Mestre, o que é amar meu próximo? A Jesus, em sua excelência e sua sabedoria, ele falou uma parábola. A parábola que é tão conhecida, né? A parábola do bom samaritano. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que ao Jesus narrar a história do bom samaritano, e ele cita 3 personagens diferentes. Ele cita três tipos de pessoas diferentes. O primeiro era o sacerdote. E o sacerdote, a Bíblia diz que havia um homem, o mercador, meu amigo Marquinho está conectando aí, glória a Deus, sua fé com Deus. Também a nossa amiga Luciana Xavier, aí de Pernambuco, glória a Deus. A Luciano, eita glória. Luciano Xavier, eu creio que é Luciano, é isso mesmo. Não sei se é de Brasília, a Luciana. Se for, confirma aí a sua cidade, glória a Deus, seu estado. Eu sei que o Marquinho é aqui, é de Pernambuco, da cidade de Goiânia. Glória a Deus. Se você ainda não baixou o aplicativo da Cenáculo Liberdade, da nossa rádio, é só baixar lá no Play Store, viu? Cenáculo Liberdade. Glória a Deus, a nossa TV e a nossa rádio. Glória a Deus. Também você pode estar acompanhando através do nosso site, cenaculoliberdade.com.br. Glória a Deus. E assim a Bíblia narra Jesus falando que este homem ele foi assaltado pelos salteadores. E a Bíblia diz que ele ficou agonizando ali no meio da estrada. E passou um sacerdote, e Jesus narra que o sacerdote passou pelo homem caído, fingiu que nem viu. E assim seguiu viagem, porque estava com pressa, tinha prioridade, né? E Jesus continua narrando e fala que o segundo homem era o levita. Ele ia cantando uma canção a Deus, né? Como todo levita vai cantando. E ele não prestou atenção que havia um homem caído ali no chão. E prosseguiu. E o homem continuou ferido na estrada, agonizando. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus falando, aí passa o samaritano. Sabemos que os samaritanos e os judeus, ele tinha aquela desavença, aquelas contendas, pelo fato de que Deus, ele é o Deus que fica no monte. A forma correta de adorar a Deus, os samaritanos entendiam que a forma mais que agrada a Deus é aquela do monte. Por quê? Porque o monte
os bons samaritanos, né? A gente tem vários exemplos de que homens falaram com Deus no monte, né? Um deles é Moisés, Abraão, glória a Deus, e assim sucessivamente, né? O próprio Enoque, que foi transladado, né? Enfim, então, os samaritanos tinham essa convicção de que Deus, o local correto de adorar era o monte. Então, por isso que tinha essa contenda, essa briga, né, entre os judeus e entre os samaritanos. Enfim, e aí passa o bom samaritano acredito eu, parou o seu carro, né, o seu jumentinho, a sua mula, né, naquela época era assim. E assim, ali mesmo, fez os primeiros procedimentos de socorro para aquele bom homem que foi assaltado. E depois ele colocou em seu cavalo e levou até uma pousada. E falou para o dono da pousada que cuidasse dele. E as despesas, assim, quando ele chegasse de viagem, acredito que aquele samaritano era um mercador, né? Ele foi e seguiu viagem para vender sua mercadoria. E depois retorna, paga a hospedagem, paga as despesas e assim sucessivamente. O Criador é aquele que leva as boas palavras da salvação. Jesus, mais uma vez, vai narrar lá em Lucas 8, 5 e 15, fala o que Jesus narrando. O semeador, parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia humildade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por um. Tendo disto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, né? Então, Jesus aqui explicando a palavra do semeador. Quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Então, mais adiante, os discípulos perguntam o que significava aquela palavra. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios de Deus, mas outros falam por parábola. E assim Jesus vai explicar. Vamos agora ver a explicação de Jesus do glória a Deus da semente, do semeador. Vendo, não vejam, e ouvindo, não entendem. Este é o significado da palavra. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creia e não seja salvo. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas aos que caíram em boa terra são os que, com coração bom, generoso, ouvem e dão fruto com perseverança. Glória a Deus. A gente viu aqui a explicação né, a explicação, glória a Deus. Estamos aqui com um problema, né?
na conexão, mas voltemos também aqui. Então, a semente é a palavra de Deus. Então, quando nós semeamos, nós estamos plantando no jardim de Deus. Estamos fazendo a nossa missão. E glória a Deus. Estamos aqui com um problema técnico, né, na internet, na conexão, mas a obra vai ser feita. Jesus aqui citou 3 tipos de semente, de situação, a qual faz com que a pessoa não se firme, não crie raiz. Manaat Melo, você que ainda não baixou o aplicativo da Cenáculo Liberdade, nós estamos ao vivo também pela nossa web rádio Cenáculo Liberdade. Você vai lá no Play Store e digita Cenáculo Liberdade com C, glória a Deus, e abaixa o nosso aplicativo da nossa rádio, da nossa TV, amém? Então, a palavra do Senhor fala que o significado das parábolas, uma delas, a semente é a palavra de Deus. Então, a semente, quando a gente fala de trigo representa a palavra de Deus, né? A colheita do trigo, né? Então, quando dá referência à semente, por isso que Jesus compara mais uma vez a fé como uma semente de um grão de mostarda, porque o reino de Deus, ele é anunciado de forma pequena, mas ele cresce muito grande. Mas para a semente crescer, ela precisa ter um espaço, ela precisa estar firmada. Ou seja, se você colocar semente num lugar errado, numa terra seca, numa terra ruim, sem preparar, você vai perder a semente, ou seja, a semente ela não vai crescer. Você não vai colher o fruto dela. Então, a palavra de Deus, é por isso que diz assim, quem convence um homem é o Espírito Santo, através da palavra. Eita agora, só não bater, mas estamos aí. Então, a palavra do Senhor, né? Sabemos que a semente, né, é a palavra de Deus. Então, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Olha, a palavra do Senhor diz assim, bem-aventurados são os que ouvem a palavra. Esse aqui, domingo. Esse aqui que cai à beira do caminho, são aquelas pessoas que ouvem, né? Vai à igreja, vai ouvir a palavra, mas então vem o diabo e tira a palavra do aquele que crer será salvo, mas o que não crer serão condenados. Ou seja, as pessoas vão à igreja, mas o diabo tira a palavra. Ou seja, a pessoa ela não guardou a palavra de Deus. Então, ou seja, ali ela se emocionou e quando saiu da igreja, começou tudo de novo. Mas porque o diabo tirou a palavra do seu coração.
para que não creia e não seja salvo. Essa é a que caiu à beira do caminho. Essas pessoas, ela ouve a palavra, mas ela não tem fundamentação, ela não tem, glória a Deus, não tem a firmeza da palavra. Então isso aí que acontece é a pessoa não se firma, né? É como disse, entra no ouvido e sai no outro, né? Então, essa pessoa, ela não firmou o evangelho de Cristo, não entrou, né? A pessoa, ela ficou dependente, né? Então, ela ouviu a palavra, até chorou, até se emocionou, gostou do culto, mas quando sai da igreja é a mesma pessoa, não mudou nada. Por quê? Porque o diabo tirou a palavra para que ela não cresça e também não seja salvo. Louvado seja Deus. E Jesus foi explicando, né? As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem. Tá vendo? Essa aqui já é a primeira, a pessoa ouve, mas o diabo tira do coração, né? E o salmista Davi disse o quê? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. As que caíram a pedra, essas pessoas são as que ouvem, né? Recebem a palavra de Deus com alegria, mas ela, glória a Deus, mas não tem raiz, né? Não tem raiz. Não houve a mudança. Então, a palavra de Deus, ela tem uma mudança. Quando ela entra, penetra, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, né? Uma espada de dois gumes, a qual ela é penetrante até dentro da alma. Isso é importante, né? A pessoa criou raiz. Já a que caiu entre as pedras, ela não deu crédito, né? Ela não creio. Então, não creio, não tem raiz. Então, creio durante algum tempo, mas depois desiste na hora da aprovação. Vem a aprovação, vem a dificuldade financeira, vem um problema no relacionamento e a pessoa acaba largando de mão a palavra de Deus. Então, a outra é as que caírem entre os espinhos. São também os que ouvem, mas a seguirem seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurece. Isso é aquele crente, né, que aceitou a palavra, mas devido à dificuldade financeira. Quem fala muito isso para a gente compreender é a mulher de Jó. A mulher de Jó foi baseado nesta palavra, né? As que caem entre os espinhos são os que ouvem, mas a seguir seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurece. Ou seja, a mulher de Jó, ela não amadureceu. E aí Jó disse, aceitasse o bem de Deus com prazer, mas o mal tu não quer aceitar. Então, essas pessoas aqui, a palavra que cai entre os espinhos, são aquelas pessoas que estão na igreja, estão ali, vão para o culto, mas quando acontece algo ruim, algo terrível, né, não dá mais crédito e não vai mais para a igreja. Cadê fulano? Fulano não veio mais à igreja? Foi sufocado, né? Foi sufocado. Então, isto é importante
a gente entender, né, o funcionamento da palavra do nosso Salvador, porque muitas vezes as pessoas vão à igreja, mas não há uma mudança, não há uma transformação, porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não vê a fé, mas você sente ela. Abraão não viu a fé, mas Abraão sentiu a fé. Então, este ponto é importante, meu amigo, minha amiga, você estar ciente de que você precisa guardar, você precisa, em meio às provações, em meio às dificuldades, em meio à turbulência, o que aconteceu contigo foi o que aconteceu com Jó. Jó perdeu a sua família, os seus filhos, os seus 10 filhos. Jó perdeu a sua riqueza. Jó perdeu até a sua saúde, mas Jó permaneceu fiel. Então, esta palavra, a de Jó, ela caiu em uma terra boa, porque a terra boa produziu o quê? O fruto da paciência, o fruto da longanimidade, o fruto, né? Glória a Deus. E então, Jesus disse assim para Maria: Maria, bendito és teu fruto do teu ventre. Ou seja, Jesus é a semente, né? Glória a Deus. Então, a gente compreende, meus irmãos, esta noite, que vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, glória a Deus, e vocês que estão nos ouvindo agora pelo nosso aplicativo do Cenáculo Liberdade, glória a Deus. Então, a palavra de Deus, porque ela é como uma semente, porque o agricultor, antes de ele já lançar a semente, ele prepara a terra, vê se a terra não tem nenhum elemento que possa impedir que a semente ela germine, né? Louvado seja Deus. Isso é importante a gente compreender todo esses aspectos aqui dentro da palavra de Deus, porque aí a gente vai ter uma noção das coisas. Aí muitas vezes nós se perguntamos: nossa, eu oro tanto, nossa, eu vou para a igreja, nossa, eu faço isso, eu faço aquilo e não vejo resultado. Então você tem que compreender muito, né, a situação a qual nós estamos pedindo para que você, né, tenha esse entendimento. Glória a Deus. O entendimento que nós precisamos ter basicamente isso dentro da nossa concepção. Então, as que caíram, né, entre os espinhos é o que sufocou muito crente, né? Tá na igreja, mas está sufocado e não aguenta e basicamente abandona a fé, né? Abandona a fé e isto gera uma situação. Então, devido às preocupações, pelas riquezas, pelo prazer da vida. E Jesus, ele foi bem enfático, ele foi bem claro em dizer: não esteja ansioso com o dia da manhã, porque o próprio amanhã dará o teu sustento. Veja os passarinhos. Será que você vale mais do que os passarinhos? O que Jesus quer dizer que não é que você para ficar esperando as coisas, não, é para você ter paciência, não murmurar, ficar em paz, né? Ficar em paz. Jesus quer que você apenas fique em paz. Então muitas palavras que são à beira do caminho, né? Muitas pessoas que sufocam e acabam abandonando a fé.
e não amadurece, porque Jó, ele foi amadurecido a sua fé. Jó teve a convicção de que o Deus dele ia livrá-lo. Lá em Jó 23, né? Jó 23, fala do tribunal de Deus. Sexta-feira, aqui, temos o tribunal de Deus, Jó 23, que Jó fala assim: a minha queixa hoje é de um revoltado. Se eu soubesse aonde eu poderia achar, eu me acharia em seu tribunal e exporia ele a minha causa. Ou seja, Jó desejou estar no tribunal de Deus, porque ali Jó ia mostrar a Deus, ia falar com Deus sobre a sua causa. Então, quando você detém a palavra de Deus, o entendimento da palavra, você vai compreender o significado, o que está acontecendo com a tua vida. Então, mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e a retém e dão fruto com perseverança. Olha, aquele samaritano, ele teve essas duas qualidades. Ele foi bom e foi generoso. Quando ele paga a despesa lá da hospedagem do homem, ele foi generoso e bom porque ele parou para ajudar. Então, o reino do céu, ele é comparado como uma grande colheita. Por isso que Jesus fala, e tem um hino que diz assim: o rei está voltando. A ceifa, né? A ceifa é o hino da ceifa, né? Glória a Deus. Porque o ceifeiro. Então, eu falo ainda assim, eu sempre falo assim, que tem poucos pastores ainda, tem poucos missionários, tem poucos diáconos. Embora que tem poucas igrejas ainda, muitos falam assim, hoje tem igreja, todo mundo agora quer ser crente, todo mundo agora quer ser crente, quer ser pastor, quer ser... Tem poucos ainda, só no Brasil são 217 milhões de habitantes, de pessoas. Então, nem a metade, a gente não tem 100 milhões de evangélicos, não tem 100 milhões de evangélicos. Então é pouco, entendeu? É pouco, né? Eu estava conversando hoje que só em uma noite Satanás levou 242 jovens. Qual é a igreja que em uma noite salva 246 pessoas? É muito difícil, ó. Mas, pois é, a Satanás ele levou, né? Ceifou 242 jovens. Eu tô falando aqui da Boate Kiss, né? Naquela noite, né? Sombria, glória, que morreu 242 jovens, né? É lamentável, né? Porque para as pessoas ir à igreja é um ápice, ó. Então, essa palavra do semeador, né? Ela retrata isso, porque as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas depois não tem mais interesse, né? Mas isso aí é o que o diabo tira, né? Para que a pessoa não seja mais salva, né? E nem crê. Então, uma coisa que o inimigo, né, ele vai fazer é impedir que você chegue à casa do Senhor. Então, isto é importante, meu amigo e minha amiga. A gente mentalizar e guardar a palavra de Deus para nos momentos difíceis nós, glória a Deus, a gente usar. Por isso que o crente tem que ter reserva. Então, tem aqui uma passagem que é a que caiu sobre as pedras, né? Esse aqui recebe a palavra com alegria quando ouve, mas não tem raiz. Ou seja, o diabo vem e tira. Ou seja, é como fala assim, o crente sem raiz. O crente sem raiz, ele
ele é levado por situações, ele é levado por problemas. Então, pode acontecer o que acontecer, ele vai sair fora. Na primeira oportunidade, ele vai largar a igreja. Então, é a questão de que nós vamos entender que o reino do céu, Deus, ele... Por que Deus? Por que Jesus, ele teve 12 discípulos? E a gente observa que nenhum desses discípulos era doutores, escribas, né? Porque assim, a equipe ideal para Jesus, na visão humana, na visão do homem, era quem para fazer essa missão junto com Jesus? Eram os escribas e os fariseus, né? Os saduceus e os sacerdotes. Este era os homens que era para andar com Jesus. Por quê? Porque eles sabiam da escritura. Eles sabiam, porque era ele que interpretavam era eles que interpretavam as leis do Torá, do Talmud, das escrituras, entendeu? Mas se você for observar a lógica, nenhum deles, dos 12, entendia das escrituras. Mateus, Pedro, Lucas, João, eles não eram do clero religioso. Mas Jesus instruiu eles e prepararam eles para entregar a boa nova. Então, é como ele fala em sua palavra: bem-aventurados são os que proclamam o evangelho da salvação. Isto é importante. Isto é importante a gente definir o agir, né? Definir no sentido de crer, no sentido de buscar e no sentido de entender o que Deus quer fazer com nós. Então, isso nos traz uma consciência plana que Deus não quer os capacitados. Deus quer capacitar. É diferente das empresas. As empresas, ela não quer capacitar, ela quer os capacitados. É o que eu falei desde o início, na minha fala. Que Jesus poderia muito bem ter pegado já os rabinos, né, os sacerdotes, os escribas, que até tal que quando Jesus estava fazendo os milagres, tinha lá os escribas e tinha lá os fariseus fazendo perguntas a Jesus. E uma delas, Jesus foi perguntado sobre o batismo, né? E Jesus teve uma resposta bem contundente para os fariseus, né? E qual foi a pergunta que perguntaram acerca do batismo? Foi com que autoridade Jesus batizava, né? E assim, Jesus fez outra pergunta, né? Para eles: com que autoridade João batizava? Então aí eles ficaram numa situação, né? Eles entendiam, se eles dissessem assim, com a autoridade de Deus, então ia dizer que ele não estava crendo em Jesus. E se ele dissesse que o batismo era do homem, ele seria penalizado por blasfêmia, né? Porque tá insultando, né? Glória a Deus. Então, os fariseus entendiam da lei, mas Jesus não foi buscar esse povo. Jesus não foi buscar os fariseus.
Glória a Deus. Jesus não foi buscar os escribas para serem seus discípulos. Jesus foi buscar pescadores. Jesus foi buscar homens levianos, né? Quem era um dos levianos? Mercenários, né? Lucas mesmo era cobrador de imposto, né? Leviano. Enfim, Jesus foi buscar um povo, né? Rejeitado, que a sociedade não iria dar a oportunidade. Até tal que Jesus foi na casa de Zaqueu e assim perguntaram: o que esse homem faz com esses pecadores, sentado à mesa com esses pecadores? E aí onde Jesus com muita sabedoria fala: eu vim para as ovelhas perdidas do meu pai. Eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. O que precisa de médico são os, glória a Deus, aleluia, são os doentes. Então, nós somos os rejeitados, a qual Jesus disse assim: se o mundo te humilhou, se o mundo te desprezou, filho, filha, eu te sustento. Olha como é lindo. Olha como Deus faz. O que Deus faz é perfeito, igreja. O que Deus faz é coisa maravilhosa. Você está entendendo? Então, quando a gente ouve a palavra e quando a gente guarda a palavra, olha, a promessa. Muitas vezes o diabo quer tirar de nós o que? A promessa. Quer sufocar nós, dizer: não, tu não vai conseguir, não vai dar certo, tu não tem condição. Então, isto é o inimigo querendo tirar, querendo roubar a promessa que Deus tem para ti. Mas se tu guardou a palavra em 7 chaves, se tu guardou a palavra no fundo do teu coração, meu amigo e minha amiga, pode ter certeza que Deus vai ser com você. Que Deus vai fazer uma coisa nova. Que Deus vai entrar e vai mudar a cena. Como diz a letra do hino, né? Vai fazer a roda grande girar dentro da pequena. E você vai ver Deus trabalhar. Quando a gente confia no Senhor, igreja, olha, uma coisa é certa. Que Deus é o Deus que tudo pode. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres que o Deus de Israel, ele é o que vai adiante, né? Quando Deus falou para Moisés, né? Moisés, eu irei contigo, Moisés. Eu irei contigo aonde tu for. Sim, Senhor, se o Senhor vai comigo mesmo, então eu quero um sinal. Então, qual foi o sinal que Deus falou para Moisés? Foi o sinal, glória a Deus, foi o sinal do fogo e o sinal da nuvem. Então, Deus, ele tem o prazer em abençoar a tua vida. Olha, quem mais torce por ti é Deus. Mas você também precisa fazer sua parte. Qual é a sua parte? É você crer. É você confiar. Quando você crê, quando você confia,
Quando você busca ao Rei dos Reis, quando você determina a sua vitória, você está crendo. Você está crendo o quê? Que Deus, Ele é contigo? Você está crendo, está confiando que Deus vai fazer uma coisa nova na tua vida, nova na tua casa. Então, não deixa o inimigo tirar de você a tua fé. É uma coisa que ele vai querer roubar, é a fé. Então, a fé ela é fundamental para a sustentação do cristão. Uma hora você crê e a outra hora você não crê. Você não está confiando em Deus. A gente confiar em Deus é deixar na mão dele, deixar que ele conduza a nossa vida. Já são 23 horas e 53 minutos. Estamos chegando ao fim de nosso programa, glória a Deus, aqui pela Web Rádio Cenáculo Liberdade. Todos os dias nós estamos encontro marcado aqui no programa Despertai. Louvado seja Deus. Eu quero mandar a paz, um abraço para todos que estão ouvindo do Pará, de Pernambuco, de Brasília, glória a Deus, Santa Catarina, de todos os lugares, de todas as partes aqui do Brasil, glória a Deus, e principalmente aqui, glória a Deus, em nossa região Pará, glória a Deus. Estamos aqui diretamente no nosso estúdio, aqui, glória a Deus, na cidade de Coronópolis, estado do Pará. Estamos ao vivo pelo aplicativo, pela web rádio Cenáculo Liberdade. Você que ainda não baixou o nosso aplicativo, glória a Deus, vai lá no Google, no Play Store e digite Cenáculo Liberdade com C e baixe o nosso aplicativo. Em breve estará também no ar a nossa web TV Cenáculo Liberdade, glória a Deus, e Deus vai impactar a sua vida. Vai ser uma programação abençoada para a tua vida. Então, quando a gente guarda a palavra, por isso que muitos cristãos, na época, na igreja primitiva, eles foram mortos, né, por guardar a palavra. Né, quando o César, né, glória a Deus, ele colocou o povo lá, os cristãos lá no Coliseu, e ali todos foram mortos pelos leões, mas eles teriam que renunciar a Jesus, né? Glória a Deus. Mas eles não renunciaram, eles foram até o fim, né? Eles foram até o fim. E isto demonstra que o cristão, de verdade, ele guarda a palavra até para os tempos difíceis. Então, quando nós se alimentamos da palavra de Deus, a gente fica firme, fica forte, e a gente não desiste, e a gente não para, porque Deus está trabalhando em nossa casa, em nossa vida. Amém? Também nosso irmão Vinícius, né? Entrou agora, está nos ouvindo através do Facebook, glória a Deus. E também você pode estar nos ouvindo através do site, tá? cenaculoliberdade.com.br. E se você quer conhecer mais sobre a nossa igreja, é só digitar também lá cenaculoliberdade.org. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, Cenáculo Liberdade, e siga nós no Instagram, glória a Deus,
Cenáculo Liberdade. Amém? E a nossa página do Facebook é Igreja Cenáculo Liberdade. Todos os nossos cultos são transmitidos através do nosso Instagram, Cenáculo Liberdade, a partir das 19h30. Os dias de culto são quarta-feira, que é a quarta-feira Promessas, sexta-feira Tribunal de Deus, às 19h30, e no domingo é o Domingo dos Milagres, também às 19h30. E aí você pode estar acompanhando o nosso culto, nosso louvor e adoração. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a tua casa, a tua vida. Vamos fazer a oração da fé nesta noite. E Deus irá trazer para ti muitas bênçãos sem medida. Amém? Você que precisa de oração, você pode também estar mandando o WhatsApp. Amém? Anota aí o nosso WhatsApp. 081 DDD 81 99712 7362. Você coloca, né, me chama lá no Zap e peça oração. E também irei adicionar você na lista de transmissão para estar recebendo todas as manhãs, glória a Deus, a oração dos 3 minutos, né? Uma palavra de fé, uma palavra de milagre para a tua vida, uma oração forte para tu começar o dia na fé, na força do Espírito de Deus. E assim Deus falou para Josué: não te dei um espírito de temor, mas sim de ousadia. Agora levanta e anda. Amém? Vamos orar, igreja. Meus irmãos que estão nos acompanhando pela web rádio Cenáculo Liberdade e aqui também pelo nosso perfil no Facebook. Glória a Deus. Vamos lá orar em nome do Senhor Jesus. Só com oração que a gente vai vencer, né? Toda essa dificuldade aí. Amém? Justo e soberano Deus, Pai da eternidade, queremos apresentar cada vida que está aqui nos assistindo e nos ouvindo, meu Pai. Abençoa esta obra, Senhor, que milhares de pessoas venham receber essa palavra, que a semente venha a ser germinada, venha crescer e dar fruto. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem já feito em nossa vida, Pai. Abençoa cada lar, abençoa cada família, meu Deus. E que o Senhor derrame bênçãos sem medidas. E que a paz e a luz estejam com cada um de nós. E em nome de Jesus. Irmãos, até amanhã, em nome de Jesus. Olha, de 5 para 6, glória a Deus, o programa é Tempo de Vitória, com Jackson Lopes, vai mudar, glória a Deus. E aí você vai estar nos ouvindo da meio-dia até 1h, tá bom? Glória a Deus, nós vamos estar aí com nossa programação, com a mudança, o Jackson Lopes vai estar agora a parte da tarde, glória a Deus, amém? E amanhã, meio-dia, nós temos um encontro marcado aqui na web rádio Cenáculo Liberdade. E que Deus abençoe a tua vida, paz e luz, e que Deus derrame bênção. Amém? Fica na paz e que Jesus abençoe a tua casa.